noite, está a começar o telejornal. Vamos conferir os títulos das principais notícias. A reforma da Justiça no centro da abertura do ano judicial 2016. O Governo reafirma compromisso de continuar a trabalhar para melhorar o sistema judicial. Câmara Distrital de Lemba inaugura novos gabinetes para os vereadores. Boa noite. O Presidente da República, Manuel Pinto Costa, disse hoje que a crise no setor da justiça permanece. O chefe de Estado fez esta declaração na abertura do novo ano judicial. A abertura do novo ano judicial marca o início dos trabalhos nos tribunais. Nesta cerimónia de abertura do ano judicial 2016, Federico Samba, Procurador-Geral da República, disse que é necessário inovar nas formas de investigação em São Tomé e Príncipe. E para que haja sucesso no trabalho desempenhado pelos procuradores, juízes e agentes de órgãos de polícia, há necessidade de serem adquiridos meios materiais indispensáveis à concretização das diligências julgadas pertinentes para o processo. Não podemos continuar eternamente amarrados aos meios tradicionais de prova e da sua obtenção, sobretudo quando confrontamos com a criminalidade transnacional organizada nas suas diferentes manifestações, máxima corrupção, terrorismo, seu financiamento, com as consequências que tem apresentado para alguns países africanos e europeus, que têm sofrido ataques de grupos radicais e terroristas, incluindo aqui também, em relação à criminalidade transnacional, o tráfico de drogas, que reclamam de forma crucial um novo paradigma de investigação com recurso às interceptações eletrônicas e telefônicas, bem como as técnicas especiais de investigação, sem pôr de parte a acuidade e a reserva que tais meios exigem, tendo em atenção os direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagradas. Segundo o Presidente do Supremo Tribunal da Justiça, a reforma judicial em curso é importante para a vitalidade do sistema judiciário do país. Celebramos a abertura do ano judicial 2016 num contexto crucial e importante para a vitalidade do sistema judiciário e para a vida dos fazedores da justiça, que vêm ensenhados passos para a reforma da justiça com a toma de novo corpo, através da expansão judicial realizada recentemente aos magistrados e funcionários judiciais. Esta é a celebração cujo sentido, ritual e substância atribuem-na um elevado significado, por ser direcionado ao encontro entre as instituições do Estado e o povo, em nome de quem se administra a justiça, pois, nesta cerimônia de abertura do ano judicial, os representantes institucionais da justiça partilham com os demais titulares dos órgãos de soberania reflexões sobre o desempenho das instituições judiciárias para melhor entendimento e equacionamento da projeção do futuro da justiça. O Presidente da República foi quem presidiu a cerimónia de abertura do novo ano judicial. Manuel Pinto Costa disse na sua intervenção que a crise no setor da justiça permanece. A crise no setor da justiça permanece e a inventariação das suas causas estruturantes ou conjunturais são invocadas repetidamente, o que não deixa de refletir, de certa maneira, a nossa propensão para enfatizar de forma mais corrosiva possível as nossas fraquezas, abstendo-nos de reconhecer qualquer mérito. Dizia ele então, e é bom recordá-lo hoje, que quando se questiona permanentemente a credibilidade e transparência e, sobretudo, o eficaz funcionamento do nosso sistema de justiça, fica irremediavelmente comprometida a relação de confiança entre os cidadãos em geral e o Estado,
fica em crise o rigor e a segurança do comércio jurídico para os diversos agentes econômicos, tudo com um impacto profundamente negativo na confiança entre os parceiros internacionais e São Tomé e Príncipe. O Presidente da República enalteceu a parceria produtiva entre o Governo, os tribunais e o Ministério Público, que culminou com a realização das inspeções judiciais. Temos de destacar e reconhecer apenas a parceria produtiva entre o Governo, os tribunais e o Ministério Público, que permitiu a realização das inspeções judiciais aos magistrados judiciais e do Ministério Público, cujos resultados, depois do devido enquadramento e publicidade, poderão constituir um referencial decisivo e marcante para a inversão do setor no escrutínio da legalidade dos seus atos ou as consequências das suas omissões. Excelências, continuo firmemente convencido de que seria proveitoso ao nosso sistema judiciário e, na mesma linha, aliás, à vida política em geral, que se abrisse espaços de debate e discussão técnica menos condicionados pelas efervescências de situações decorrentes desta ou daquela decisão judicial, de forma a se trazer algo de novo e diferente ao nosso sistema judicial. Na abertura do ano judicial 2016, tiveram representantes dos órgãos de soberania, corpos diplomáticos acreditados no país, individualidades da sociedade civil e toda a família judicial são-tomense. A questão relativa à reforma da Justiça dominou a abertura do novo ano judicial. Os intervenientes do evento destacaram a importância desta ação e alguns obstáculos encontrados pelos fazedores da Justiça. Para o melhor funcionamento do setor judiciário no país, é necessário superar alguns obstáculos que ainda persistem neste setor, defendeu no seu discurso o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça durante a abertura esta quinta-feira do novo ano judicial. Os tribunais e seus magistrados e funcionários têm se esforçado para cumprir e responder com as suas obrigações, embora se reconheça que nem tudo vai de forma desejada, reclamando por isso melhorias com vista à obtenção de melhores resultados, como aliás se pode constatar também em todos os outros setores da justiça e da vida social e nacional. Afinal, todos temos carências e limitações e ninguém é dono de todo saber e de toda a verdade acabada. De notar que o número de juízes existentes é ainda bastante aquém do desejado, tanto em quantidade, para apenas 12 no Tribunal de Primeira Instância, como em qualidade para dar resposta a todas as demandas, face ao aumento vertiginoso do número de processos que vão entrar nos tribunais, quer crimes, quer cíveis e outras matérias, como podem constatar, daí a necessidade de formação e capacidade permanente desses e de todos os demais operadores de justiça como um dos itens da reforma da justiça. A ideia da reforma é também partilhada tanto pelo Procurador-Geral da República como pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Se a necessidade de reforma é por todos assumida, o que falta? Vencer os interesses instalados através da vontade política coletiva. Hoje, assiste-se a uma certa tendência para que conflitos de natureza política sejam dirimidos nos tribunais, abrindo assim flancos para que os operadores judiciais sintam a tentação de interferir na vida política. É verdade que essa tendência nos dias que correm é mundial e representa um sério risco do colapso para o sistema democrático. Há necessidade premente de avançarmos para a criação do laboratório da Polícia Científica para a realização de exames periciais relacionados com o crime de tráfico de estupefacientes, terrorismo,
o homicídio ou até mesmo exames de ADN que sustentarão as ações de investigação de paternidade, tendo em atenção que a maioria dos autos instaurados pelo Ministério Público se baseiam em provas testemunhais ou documentais, o que por si só se revelam contraproducente ao avanço da ciência e da tecnologia, para não dizer que esses elementos de prova não são totalmente fiáveis. Reforma do setor judiciário é um processo em curso no centro da abertura do ano judicial 2016. O Governo vai continuar a colaborar com os tribunais para o melhor funcionamento do sistema judicial, disse hoje o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, à margem da abertura do novo ano judicial. Presente na cerimónia de abertura do ano judicial 2016, na saída, Patrício Trovoada falou à imprensa. O chefe do executivo disse que o seu governo vai continuar a colaborar com os tribunais. Eu creio que o governo tem estado a colaborar da melhor maneira com a instituição, os tribunais, não é? Em meios materiais, em contactos internacionais para a assistência dos nossos parceiros. Citou o PNUD, mas temos Portugal, temos Timor-Leste, com quem assinamos uma convenção, temos o Brasil, temos o universo da CPLP. Daí que não se questiona o envolvimento do governo, o interesse do governo para que a reforma da justiça se faça. O que é preciso perceber também é que nós devemos entrar numa fase muito mais prática e objetiva. Deixamos de criticar os factos, que nós já os conhecemos, foram subejamente criticados já, e devemos começar a tratar das questões. Daí que um passo importante foi o passo da inspeção, quer aos tribunais, quer ao Ministério Público. Depois, os resultados da inspeção, é verdade que não vão agradar a toda a gente, como é óbvio, mas temos que olhar também isso de uma maneira mais positiva. Segundo Patrício Trovoada, é necessário avaliar a prestação do sistema judicial. Não se trata de castigar as pessoas, mas se trata de nós avaliarmos o sistema, ver onde é que temos que melhorar, onde é que temos que dar mais formação, onde é que temos também que sancionar, onde é que temos que alterar a legislação para se adaptar também à realidade santomense. Por isso eu creio que nós temos que continuar a envolver-nos todos de uma maneira positiva, com coragem, porque não é fácil, com coragem, e a minha opinião, a opinião do governo é que nós estamos no bom caminho. Questionado sobre a resolução dos casos que envolvem os políticos, o primeiro-ministro disse que ninguém está acima da lei. O que é mais importante é que toda a gente respeite a lei, quer os políticos, quer os juristas, quer os advogados, quer os juízes, não é? Daí que todos os mecanismos de controle e de fiscalização da lei têm que ser respeitados, não é? Se isso funcionar, não há receios, não é? Não há receios. De facto que os tribunais estão aí para resolver os conflitos. Qualquer que sejam os conflitos, o tribunal é para resolver conflitos. É bom, e o Presidente também frisou, que as pessoas se predispõem a evitar de ir ao tribunal, conversando, dialogando e respeitando uns aos outros os direitos e os deveres. Mas quando não se consegue, a última instância é o tribunal. E uma vez que o tribunal decidiu, é preciso respeitar a decisão do tribunal. Agora, os juízes, os magistrados, também não estão acima da lei. Daí que há a função inspetiva, daí que haja o Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Ministério Público, que também aí a lei tem que fazer com que esses órgãos, que são órgãos de gestão da justiça, não sejam politizados, não é? Daí que existe o Tribunal Constitucional, quando é matéria de aclarar e dizer como rege a Constituição, e nós todos devemos nos conformar, e aí as coisas devem se passar da melhor maneira possível. Margem da cerimónia de abertura do novo ano judicial, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe confirmou hoje a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato de patenteamento dos militares na reserva e na reforma
promovido ontem pelo Presidente da República, Manuel Pinto Costa. José Bandeira promete, no entanto, reunir os seus pares para analisar melhor a questão. Acabamos de sair da cerimónia, não é? Da abertura do ano judicial, em que eu proferi discurso. E alguns no meu discurso eu teria dito que as decisões dos tribunais judiciais devem e são acatadas por todos os órgãos, na medida em que essas decisões têm caráter obrigatório, por força da lei, sobre as demais autoridades públicas e privadas. Bom, mas também é verdade que reconheço que tomei conhecimento através da antena da televisão de que alguns oficiais foram patenteados num ato oficial, numa cerimônia oficial. A mim, como sugere dizer, enquanto Presidente do Tribunal Constitucional, que participou da apreciação e decisão da verificação de ilegalidade sobre normas que produziram aqueles efeitos ou que deram aso àquelas promoções, eu só me resta neste momento reservar não ao silêncio, mas reservar provavelmente, se for necessário, um pronunciamento após analisar em conjunto com os mais pares do Tribunal Constitucional, porque sabe, somos órgãos de soberania de natureza diferentes. O Presidente da República é um órgão de soberania unipessoal. Os tribunais Supremo, enquanto Tribunal Constitucional, são órgãos de soberania com essa vocação, mas decidimos colegialmente, e é preciso que os demais membros tenham oportunidade de se pronunciarem quando for necessário, e daí provavelmente temos algum pronunciamento que seja colegial por todos, não é? Na sua devida altura. Bom, na verdade, pode ser que esteja em causa uma questão de interpretação da nossa decisão, porque, como recordo do facto da decisão por nós preferida, é que consideramos na altura ilegal as normas respectivas e, consequentemente, também é verdade, mantivemos o efeito produzido por aquele expediente. E, entretanto, é uma questão de interpretação, e essa interpretação será, de facto, vista e feita em devida altura quando tiver oportunidade de falar sobre o assunto, apreciar o assunto com os demais pares meus do Supremo Tribunal e do Tribunal Constitucional. Porque acredito que, neste momento, não devemos criar ambiente para mal-estar institucional, sobretudo o Tribunal não mete nessas questões, e para quem esteve atento ao discurso do Presidente da República, deu para entender que, efetivamente, os tribunais, no respeito ao princípio de separação de poderes, deverão acautelar-se, como os outros, respeitando, de facto, a decisão dos outros e, sobretudo, as decisões que são proferidas pelos tribunais, pela abrangência que têm e pela sobreposição dela às demais, e das demais autoridades públicas e privadas. O juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, Silvestre Leite, um dos subscritores do acórdão que dita a ilegalidade e a inconstitucionalidade do ato de patenteamento dos militares na reserva e na reforma, recusou-se a comentar o assunto. Eu estou muito bem dentro disso. Caso eu não vi esta notícia, parece que ter passado ontem, coisa assim, claro, não, sinceramente não poderei dar resposta, não estou muito bem dentro. Peço desculpa, está bem? Entretanto, a Presidência da República justificou a graduação dos militares na reserva e na reforma com o facto dos efeitos produzidos pelo Tribunal Constitucional não poderem englobar o patenteamento dos militares. República Democrática de São Tomé e Príncipe, Presidência da República, Casa Civil, esclarecimento público. Tendo sido tornado público nos órgãos de comunicação social, nacional e estrangeiro, que, segundo nota do governo, este não teria tomado parte na cerimônia de patenteamento dos militares na reserva e na reforma, promovidos à luz do decreto número 27 de 2014, de 25 de novembro de 2014, ocorrida no dia 30 de março corrente,
para a qual foi convidado por entender que Sua Excelência, o Presidente da República, ao patentear os ditos militares, estaria a violar a Constituição da República e o Acórdão do Tribunal Constitucional número 28 de 2015. Para a informação da opinião pública, cumpre-nos esclarecer o seguinte: Sua Excelência, o Presidente da República, não promoveu nem poderia promover nenhum militar na reserva e na reforma. Os mesmos foram promovidos por força do decreto número 27 de 2014, de 25 de novembro. Uma vez publicado o decreto número 27 de 2014, que promovia os militares na reserva e na reforma, foram encetadas diligências no sentido de patentear os militares promovidos à luz do referido diploma. Nessa altura, o primeiro-ministro e chefe do governo, usando das suas prerrogativas constitucionais, sugeriu ao Presidente da República o adiamento da cerimônia, pois tinha dúvidas quanto à constitucionalidade e legalidade das promoções em si, e não da cerimônia de patenteamento, que é mera decorrência daquelas promoções. Em linha com esta sugestão, Sua Excelência, o Presidente da República, adiou sine die a cerimônia até ser reconhecida a posição do Tribunal Constitucional sobre o assunto. O Tribunal Constitucional, no seu acórdão número 28 de 2015, veio declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade do decreto número 27 de 2014, conforme referido pelo primeiro-ministro e chefe do governo. Porém, ao fazê-lo, ressalvou os efeitos já produzidos. Ora, a diferença do ponto de vista resulta do que se pode considerar ressalvar os efeitos já produzidos. O governo entende que os efeitos já produzidos não podem englobar o patenteamento dos militares e Sua Excelência, o Presidente da República, tem outra posição. Para Sua Excelência, o Presidente da República, não faz sentido nenhum ter militares cujas promoções e seus efeitos foram ressalvados pelo Tribunal Constitucional, que recebem retribuições de acordo com as novas categorias patentes, retribuições essas pagas pelo próprio governo e que, no entanto, não possam usar as patentes correspondentes às respectivas categorias. Para Sua Excelência, o Presidente da República, não é compreensível que o mesmo governo que tem pago retribuição aos referidos militares desde janeiro de 2015, portanto, mesmo antes do acórdão do Tribunal Constitucional, o mesmo governo que vem praticando um ato materialmente mais intenso, que é disponibilizar recursos financeiros para pagar as retribuições, que não suspendeu esses pagamentos após conhecer a decisão do Tribunal Constitucional, possa hoje vir, por motivos que só o governo conhece, vir dizer que não esteve presente na cerimônia de patenteamento porque o diploma que procedeu à promoção foi declarado inconstitucional. Com efeito, o artigo 122º da Constituição da República estabelece as condições dos tribunais, são válidas para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras. A decisão do Tribunal Constitucional tem de ser acatada no seu todo e não são válidas as interpretações que retiram apenas as partes que convêm ao intérprete para dele tirar ilações que desvirtuam a própria decisão e a realidade dos factos. Para Sua Excelência, o Presidente da República, patentear os militares promovidos à luz do decreto número 27 de 2014, promoção essa cujos efeitos já produzidos foram ressalvados pelo Tribunal Constitucional.
não é prática um ato jurídico novo, censurável constitucionalmente, mas tão somente tornar visível aquelas promoções válidas à luz do Acórdão número 28 de 2014, colocando nos ditos militares as respectivas patentes, sinal exterior que simboliza a categoria do militar. Na verdade, o próprio governo reconhece que os efeitos já produzidos ficaram ressalvados pelo Tribunal Constitucional, razão pelo qual continua a pagar os ditos militares nas categorias que resultam das referidas promoções. Coisa bem diferente seria se o Tribunal Constitucional tivesse mandado anular as promoções já ocorridas. Aí sim, a consequência seria a perda das patentes e a devolução de toda a retribuição recebida em função dessas promoções. Mas não foi essa a deliberação do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional deliberou que não ocorressem mais promoções à luz do diploma posto em crise, mas em nome da segurança jurídica e das expectativas geradas na esfera jurídica dos militares promovidos, que relativamente a esses se mantivesse tudo como estava. Assim fica claro que não houve nem podia haver, porque não coaduna com a forma de Sua Excelência o Senhor Presidente da República estar na política, violação da Constituição por parte do Presidente da República, nem tampouco o desrespeito ao acórdão do Tribunal Constitucional. Para terminar, que fique claro que todas as polêmicas geradas anteriormente não podem ser invocadas, pois, uma vez proferido o acórdão, é este o instrumento que deve passar a ser centro de comportamento de todos, não valendo correspondências anteriores, nem posições de um e outros, pois todos estão vinculados ao dever de acatar o referido acórdão no seu todo. Casa Civil do Presidente da República, 31 de março de 2016. Assinado o chefe de Casa Civil, Dr. Amaro Pereira de Couto. Maria das Neves confirmou ter enviado uma carta aos partidos políticos com assento parlamentar solicitando apoio para ser candidata às eleições presidenciais deste ano. A deputada do MLSTP-PST, vice-presidente da Assembleia Nacional, afirmou que irá candidatar-se como independente para as presidenciais deste ano, esperando para tal contar com o apoio dos partidos políticos com assento parlamentar. Nós queremos aproveitar a sua presença aqui neste fórum para tentar esclarecer ou tirar algumas dúvidas com relação às próximas eleições. A doutora é candidata? Com base nas crescentes palavras de encorajamento e de apoio que tenho tido, provenientes dos vários quadrantes, quer ao nível interno, quer ao nível externo, tenciono de facto apresentar a minha candidatura nas próximas eleições presidenciais. Para o efeito, remeti uma carta a todos os partidos políticos com e sem assento parlamentar, manifestando a minha intenção e solicitando tanto os seus apoios. O que espero, portanto, vir a obter este apoio não só dos partidos políticos, quer com assento parlamentar, quer sem assento parlamentar, mas também da sociedade civil organizada e das demais forças vivas da nação. Vai concorrer então como independente? Tenciono, tanto tudo está ainda em termos de intenção, tenciono concorrer como independente, mas claro, pedindo apoio a todos os partidos políticos, já o fiz, já pedi ao MLSTP, como também remeti a carta a todos os partidos políticos com e sem assento parlamentar, manifestando esta intenção e solicitando o apoio. Quer dizer que essa decisão definitiva vai depender, a formalização dessa candidatura vai depender da decisão dos partidos políticos, não? Estou a ponderar sobre tudo isto. E a relação com o atual Presidente da República, caso ele candidatar também, não vai também entrar, digamos,
Não quero dizer choque, mas não vai relacionar um pouco com aquilo. Em reação à intenção manifestada pela vice-presidente da Assembleia Nacional, Maria das Neves, de candidatar-se às eleições presidenciais, o secretário-geral do ADI manifesta estranheza pelo facto de Maria das Neves não ter dado a entender que ainda vai analisar a sua decisão caso o Presidente da República, Manuel Pinto Costa, se recandidata ao cargo. Como secretário-geral do ADI, de facto, nós confirmamos uma carta que chegou à sede do partido, dirigida ao presidente do ADI, manifestando esse interesse em se candidatar às eleições presidenciais da doutora Maria das Neves. O que nós achamos um pouco estranho, e tenho que dizer mesmo isso um pouco estranho, é que também ouvimos nos órgãos da comunicação social, quando dessa entrevista, um jornalista perguntou à doutora Maria das Neves se caso o atual Presidente da República se candidatar, qual seria o seu posicionamento, e a resposta foi que ao seu tempo iria, não vejo bem a palavra, mas iria decidir ou iria se ver, né? Isso é estranho porque choca um pouco com a nota que chegou ao partido, onde a doutora manifesta a vontade firme, foi a expressão usada por ela, em se candidatar e como independente. Bom, se a manifestação é firme, não dependerá de nenhum outro candidato ou uma outra candidatura. E como independente que é, também não está a depender de nenhum outro cidadão que vá se candidatar e de nenhum outro partido. Por isso é que nós achamos pouco estranho aquilo que está na carta, que diz a vontade firme e independente de se candidatar, e depois na entrevista dizer que se o atual presidente candidatar, logo seria se ver. Bom, mas que a candidata pede o apoio dos partidos com assento parlamentar, qual é que será o posicionamento do partido ADI? Bom, é óbvio e é de conhecimento geral. Nós não fazemos políticas escondidas, nós já manifestamos que a dimensão que o ADI hoje tem, o ADI hoje como maior partido em Santo Tomé e Príncipe, e a dimensão que tem, obviamente que o ADI terá o seu candidato e irá apoiar uma candidatura que saia dentro do ADI. E dentro do ADI temos hoje muitas pessoas com capacidade, competência e provas dadas à nação que poderão ocupar esta função. Independentemente, e agora uma mensagem crítica, quando alguns jornalistas tentam trazer algo muito chato, muito mau, que não existe em Santo Tomé, que é a questão de racismo, né? Trazer cores de pele para a questão das presidenciais, se é preto, se é mulato. Em Santo Tomé nunca existiu isso e é lamentável que isso aconteça. Basta ser um santomense que tem a capacidade e competência, e o ADI tem na sua fileira, na sua equipa, dentro do partido, várias pessoas com capacidade para ser candidato. Ao seu devido momento, à sua altura, nós iremos anunciar a nossa candidatura. O presidente da Câmara Distrital de Lobato, Policarpo Freitas, defendeu uma parceria estratégica com os Camarões para o desenvolvimento da agricultura no distrito. Foi durante a realização de um seminário internacional em Yaoundé, no âmbito do projeto periurbano financiado pela FAO, a qual o distrito é um dos beneficiários. Policarpo Freitas, presidente da Câmara de Lubata, na sua apresentação perante vários parceiros internacionais, defendeu que o distrito de Lubata tem várias potencialidades e que a agricultura, pescas e turismo são vitais para o desenvolvimento do distrito. Tem uma grande atenção especial ao ambiente, à agricultura, e pesca e turismo. E falo do ambiente, nós queremos um ambiente saudável no distrito. A agricultura, por ser uma atividade mais dedicada no distrito, somos cerca de 20 mil habitantes, mas a principal atividade é a agricultura, seguindo da pesca. E também friso o turismo, porque é potencial em turismo,
é um ponto forte que nós temos no distrito e, portanto, nós temos que dar ênfase ao turismo. As melhores praias do distrito encontram-se na zona norte do distrito de Lobata. Principais pontos fortes do distrito. A Câmara está atenta às necessidades da população, atenção muito especial para o ambiente, agricultura, pesca e turismo, como eu já havia dito. A agricultura tem as suas razões, é a mais praticada, a seguir a pesca, e o turismo também por ser um ponto forte. E nós criamos condições e estamos à procura de mais investimentos para as praias de Lagoa Azul, Tamarindo. Com o financiamento da FAO, horticultores e agricultores do distrito de Lubata estão a ser apoiados na área de transformação e aumento da produção e produtividade hortícola, a disponibilização de produtos alimentares de qualidade com o objetivo de assegurar a segurança alimentar em São Tomé e Príncipe é o objetivo deste projeto. Em Yaoundé, Policarpo Freitas defendeu uma parceria estratégica. Estou a frisar de forma que possa haver um intercâmbio entre São Tomé e outros países, como por exemplo aqui do ILS, um exemplo que teve aí do seu governador, que tem uma grande potencialidade a nível da agricultura, para que possa haver esse intercâmbio entre os santomenses e lobatenses, possam vir para Yaoundé ou de Yaoundé para Lobata. E não só também outras as câmaras de outros países que estão cá presentes neste ateliê. O presidente da Câmara de Lubata falava no seminário da FAO no âmbito do projeto periurbano em curso nos países da África Central, o qual São Tomé e Príncipe faz parte. Destacou ainda que está interessado em reduzir a pobreza no distrito. No que toca a carvoeiros, Policarpo Freitas apontou uma solução. Nós gostaríamos de ter uma marca do produto. Após essas transformações, criamos uma marca que seria representada do distrito de Lobata. O momento, como eu havia dito, temos neste momento é encontrar solução, quer nacional, quer internacional, sobretudo mesmo do distrito de Lobata, que é através de uma feira que eu já fiz, dá uma necessidade muito urgente, nós temos uma feira a Lobata. No ano passado fiz uma experiência em Santo Tomé, tentei aglomerar todos os agricultores em Santo Tomé, e aí foram expulsos os produtos que teve sucesso. Então isso quer dizer que há uma necessidade e nós temos uma feira no distrito de Lobata. Visão do presidente da Câmara de Lubata defendida durante a apresentação feita nos Camarões na presença de responsáveis do Biro Regional da FAO, na África Central e de outros parceiros. O mau tempo que se fez sentir esta quarta-feira no país deixou uma família desabrigada na localidade de Margarida Manuel, distrito de Mesós. A vítima mais solteira de 4 filhos pede ajuda à população. É neste estado que ficou a habitação. Apesar de ser antiga, esta casa de 2 quartos e uma sala era o único abrigo de Ermira, ou Mila, como é conhecida, e seus 4 filhos. Segundo a vítima, era por volta das 17 horas desta quarta-feira, quando o temporal pegou de surpresa a família que se encontrava dentro da habitação. Estou dentro de casa e estou com criança de casa, ficou coisa para cansar de comer em casa. Quando eu aria, meu tempo a fazer fez, quando eu aria, caiu também, a cair meu irmão que foi para escapar a criança, coisa ali alijou aqui, cabeça bateu aqui assim, mas graças a Deus não a criança não alijou, mas ele aqui alijou. Era por volta das que horas? Por volta de 17 e tal, quase 18 horas, sim. Sim, de ontem que aconteceu. Isso aconteceu e o lugar que dorme ele está apertado, tem neto, de canhaça, lugar para ficar não tem. Então, enfim, estou aqui, não tem ninguém para ajudar-me. Além da vossa casa, o que mais que estragou aí dentro? Que estragou prato, copo, coisa, cama, que estragou. Mas cama dentro do casamento que estragou. Eu estou em casa, de um pouco eu estou em casa a descansar. E não vi qual de um sinal. Depois levantei para aqui na varanda e eu vi ela com esses 4 crianças lá dentro. Depois disse, não, mas que você vai cair, ou você está com barriga, e tem que fazer mais para subir, para poder ver se você salvar você e tua criança. E tem que subir para casa, pegar 2 crianças, que alguém para segurar, peguei outra ali para segurar, com risco, e 2 que ficou com ela, com mais 2 crianças, não dei que poder salvar. E eu passei a cobertar ela, e o barote que veio para atingir ela, bater a criança e para ir com a mão. De hoje o barote também veio, bateu uma tábua, veio bateu na cabeça e aqui também bateu aqui na rota do pé e uma bem aqui na mão.
Depois, como por paixão, como caiu, depois sim, não é por só desse, como ele caiu aí sair para sair de lá, vive aqui, tomei umas coisas que é como dizer, uma roupa tem umas roupa que tive aqui em chão, que tem chão de molhado, tem um tempo, chão de molhado, e passei como ele caiu já e leva para casa, que eu lhe ensinar a acontecer, era no legião final, depois ter roupa lá em casa. Tomei umas coisas que não quebrou. Depois do susto e sem condições financeiras, a vítima, que aguarda a chegada do seu quinto filho, apela pela caridade das pessoas. Não tem ninguém para dar-me apoio. Minha mãe que pode dar-me apoio também tem condições também. Meus irmãos não têm condições. São homens que porque a próxima pessoa é bom a fé para dar-me apoio para fazer pelo menos um quarto, uma sala para ir vir com as crianças. Eu sozinha, eu não sou mãe, sou pai, não tem ninguém para dar-me apoio. Minha mãe pode dar-me apoio, só não tem me viesse para dar-me apoio, nem minha mãe nem meu pai, ninguém tem apoio para dar-me. Só que era para uma pessoa de boa fé, bom que você dar um apoio com as crianças, e com a escola, e dão para você com um quarto, uma sala, para ver se ele fica uma coisa que não tem ninguém para ajudar. Natureza, mais uma vez, mostra sua força e deixa em apuros uma família. A Câmara Distrital de Lembá inaugurou hoje 5 novos gabinetes para atividades administrativas da autarquia, com especial atenção à variação. A infraestrutura levou cerca de 6 meses para ser construída e contou com o financiamento da autarquia local. O edifício onde funciona a autarquia de Lembá é bastante antigo e está em estado de degradação avançada. As fendas no telhado permitem a passagem da água da chuva. As paredes necessitam de uma remodelação que vai até aos pequenos detalhes. A autarquia de Lembá pretende remodelar o edifício e proporcionar melhores condições de trabalho aos camarários. O pontapé de saída foi dado com a construção de 5 novos gabinetes que estarão à disposição da administração. Dada a situação que nós encontramos este edifício, obrigou-nos com certa urgência a construir a parte de maneira a facilitar os nossos trabalhos administrativos. Isto porque o serviço de variação, sobretudo, dado o número de vereadores que temos, não facultava os serviços administrativos. Falo também da variação, como falo também de gabinete para o próprio diretor, não havia, e hoje, felizmente, como se vê, claramente, que já temos alguns gabinetes prontos, novos e saudáveis, prontos para fazer funcionar de melhor maneira os nossos trabalhos. Acredito que doravante os nossos trabalhos vão estar mais organizados. Era de esperar porque a situação era calamitante. Os gabinetes já estão equipados com móveis para melhor acomodar os vereadores que veem nesta parte do edifício melhores condições para o melhor desempenho das suas atividades. Conforme nós vimos aqui perante a imagem, isso por acaso veio num bom momento para tentar minimizar a situação que nós tínhamos desde a primeira hora, quando tanto ingressamos aí nessa instituição. Nós vimos que havia necessidade de emergência para, portanto, nós construirmos mais gabinetes, porque nós vimos que o número de vereadores que nós somos e, portanto, a condição do próprio gabinete que nós tínhamos não facultava, portanto, permitir as boas condições para, portanto, o atendimento da nossa população. Por isso, hoje, para nós é uma alegria, porque temos já um espaço próprio com condições suficientes para atender a situação da nossa população. A infraestrutura custou à autarquia cerca de 800 milhões de dobras. Está no projeto a reabilitação do resto do edifício para os próximos tempos. Quando se fala de reestruturação, ou seja, a construção destes gabinetes, também nos preocupa outra parte do edifício que está numa situação degradada, né? Nós queríamos fazê-lo, só que infelizmente nem sempre estamos em condições financeiras suficientes para dar resposta a tudo. Mas é uma preocupação que temos e nós acreditamos que até o fim deste mandato nós vamos conseguir empenhar. Estamos com certo interesse em reabilitar o edifício todo. Câmara Distrital de Lembá, com novos gabinetes para os vereadores,
visando melhores condições de trabalho. As manifestações culturais da região autónoma do Príncipe ficaram mais pobres. Morreu Marcelo Lopes de Andrade, o homem que durante a vida deu tudo de si para o engrandecimento das diversas manifestações culturais da Ilha do Príncipe, particularmente o Alto de Floripes, onde foi figurante por mais de 3 décadas. É uma figura destacada na cultura da região. Marcelo Lopes de Andrade morreu esta quarta-feira nos seus aposentos na cidade de Santo Antônio, aos 79 anos, vítima de doença prolongada, quando eram justamente 4 horas e 30 minutos. O percurso de vida de Marcelo Lopes de Andrade evidencia a sua participação em diversas manifestações culturais, como o Carnaval tradicional, Vinhos Menino, música, mas é no Alto de Floripes que mais se destaca, primeiramente como figurante e depois como dirigente e instrutor. E as homenagens destacam isto mesmo. Marcelo Andrade, hoje deixamos tudo de lado e viemos aqui prestar-te a última homenagem. Viemos trazer a nossa solidariedade e conforto a toda a família enlutada em nome da Comissão Diretiva do Alto de Floripes e de todos os membros figurantes, porque quis a vida que assim fosse. Senhor Marcelo, o nome que soa e desperta atenção. Hoje deixas um vazio nas nossas manifestações culturais, com destaque à cultura do Alto de Floripes, que começaste a edificar desde 1955, quando assumiste pela primeira vez, ainda miúdo, o papel de Guarim, para depois nunca mais parar nas fileiras dos cristãos, representando também o papel do general embaixador, Galalão e Roldão, capitão dos 12, figura pela qual representaste por 10 anos consecutivos. O senhor Marcelo Lopes de Andrade teve o dom raro de marcar a vida e de muita gente com a sua energia, com a sua criatividade e exigência, com a sua independência, com o seu carinho, em que nós, amigos familiares, podemos testemunhá-lo. Sempre com alegria serviste ao teu Deus, fazendo o seu querer, buscando entendimento. Adeus, irmão. Estamos muito tristes com essa perda. É isso. Nós vamos assegurar isso, seguir o exemplo dele. Defensor acérrimo da autonomia do Príncipe, Marcelo Andrade, na altura da preparação para a independência, entregou várias delegações que se deslocaram a Libreville, Gabão, país que albergou a resistência para negociar com o MLSTP os problemas de São Tomé e Príncipe, essencialmente a situação do Príncipe, destacou o presidente do governo regional neste ato fúnebre. Agradecer Marcelo, sobretudo, pelo que ele fez pelo Príncipe. Marcelo, desde os anos 74, vem batalhando pelo Príncipe. Ele fez parte de uma comissão que saiu do Príncipe, que foi discutir com o então MLSTP em Libreville, por causa ainda do processo da independência de São Tomé e Príncipe. Um homem trabalhador, um homem cheio de forças, um homem bastante respeitado pela nossa população. Hoje apenas nos resta dizer-lhe obrigado por tudo quanto ele fez pelo Príncipe, por tudo quanto ele fez por essa juventude, pelos ensinamentos que ele nos deixou. Nós ficamos a perder um grande homem e nós guardaremos sempre a nossa memória os ensinamentos, os dons do Marcelo Lopes de Andrade, o nosso justamente. Eternamente ele será sempre, marcará sempre a nossa cultura. Foi o nosso presidente honorário e será sempre o nosso eterno capitão dos 12 pais de França. Cultura regional a ficar mais pobre com a perda física de Marcelo Andrade. Fica assim concluído este telejornal. Boa noite.